Bom, nós estamos vivendo momentos assim que, para as pessoas que acompanham, aprenderam a acompanhar a política, são dias estranhos e que causam sentimentos muitas vezes contraditórios. O que eu tenho percebido? Há muitas pessoas que estão frustradas, há muitas pessoas que estão cansadas e há muitas pessoas que estão revoltadas. As pessoas estão assim, passando por um momento que elas ainda não sabem como seguir adiante. Estou falando especialmente nesse momento aqueles que são mais chegados a uma visão mais conservadora ou uma visão mais à direita do espectro político. Quem tem um pensamento mais à esquerda está feliz da vida nesse momento. Bom, mas como as pessoas que me acompanham geralmente são pessoas mais à direita, é desses que eu estou falando especialmente nesse momento. Então essas pessoas, elas estão passando nesse momento que a esquerda retoma o poder, estão passando por um período que a gente pode dizer de transição e de ajuste, porque elas ainda não entenderam bem o que está acontecendo, estão um pouco perdidas, estão um pouco desesperançosas, estão um pouco apreensivas também. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, elas estão confundindo um pouco as coisas em relação à política, em relação à realidade do país. Por que eu digo isso? Olha, na verdade, esse ativismo político, esse falar de política abertamente e de uma maneira que todo mundo possa ler, escutar, seja como for, falar para o mundo sobre política é algo muito recente. As pessoas comuns não tinham nem a possibilidade de fazer isso. Elas poderiam até ser politizadas, mas elas não tinham a possibilidade de falar para o mundo. Agora as pessoas estão falando. Então, o que acontece é que as pessoas estão tomando posições políticas mais claramente. Isso já vem há alguns anos. Essas posições políticas, elas estão ficando assim mais definidas, as pessoas estão se identificando mais claramente com um lado político e elas estão se tornando de alguma maneira ativistas, se não militantes especificamente de partidos, mas estão ativistas mesmo. Então as pessoas comuns se tornaram ativistas políticos. No entanto, o que acontece é que a política, ela não é um jogo para amadores. A política de verdade, a política mesmo, é um jogo muito sério, é um jogo cruel, um jogo difícil de se jogar. E a maioria das pessoas não tem o traquejo, não tem experiência, não tem o estômago para jogar o jogo da política. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas estão entrando no jogo da política, colocando suas esperanças na política sem ter sequer o traquejo, a força para participar desse jogo. Na verdade, todo mundo acredita que, de alguma maneira, está fazendo política. Todo mundo acredita nisso. Só que sem qualquer conhecimento do assunto, né? As pessoas são voluntariosas, não estudiosas da política e não possuem a prática da política. Bom, e as pessoas também desenvolveram nesse tempo uma visão, certas visões sobre a nação, sobre o país, sobre o Brasil, especialmente, que são visões assim esquemáticas, né? São na verdade repetições do que ouvem de maneira esquemática, sem uma reflexão profunda, e dessas reflexões acabam tirando conclusões que acabam levando-as muitas vezes a um certo desespero, inclusive. O que eu quero dizer? Que, por exemplo, se as pessoas veem o novo governo entrando com ideias completamente diferentes daquelas que elas têm,
certo? E um governo, vou falar especificamente de uma questão. O novo governo vem trazendo não é um apoio, eu vou dizer assim, vem trazendo vem elevando uma ideia religiosa nesse governo. O governo anterior, o governo mais à direita, era claramente um governo voltado para uma ideia mais cristã. Eu não estou dizendo que são cristãos, que não são, não estou julgando a qualidade religiosa das pessoas, estou falando das ideias. As ideias do governo anterior eram ideias mais voltadas para as ideias cristãs, tanto que o governo era tomado de pessoas cristãs. Havia pastores lá dentro, havia católicos lá dentro, até padres. As pessoas oravam nos gabinetes, rezavam nos gabinetes, todas essas coisas, né? A gente sabe disso. Bom, esse governo sai, entra um novo governo, e esse novo governo parece que quer exaltar o outro lado, um outro lado, né? Um outro lado, uma outra religiosidade. Não sei se essa outra religiosidade que está sendo exaltada, ela entra apenas como um confronto ao que passou, ou se é sincero, não me cabe julgar. Mas existe uma exaltação de uma religiosidade diferente, mais ligada a outros tipos de religiosidades, especialmente religiosidades ligadas a um espiritismo, a um afro-espiritismo, vamos dizer assim. Bom, e por que eu estou pontuando isso? Porque, veja, eu estou analisando do ponto de vista daqueles que costumam acompanhar aquilo que eu falo, que são pessoas mais à direita, mais conservadoras e normalmente cristãs. Essas pessoas, quando veem um governo desse, valorizando essas fés e essas religiões que não são exatamente cristãs, elas ficam um tanto incomodadas. Eu vou dizer até que mais que incomodadas, ficam realmente preocupadas, nervosas. Algumas ficam até desesperadas. E muito do desespero daqueles que testemunham o governo ser tomado por gente que não respeita a fé e os valores tradicionais de um povo, porque na verdade é mais ou menos isso, né? A exaltação dessas formas religiosas diferentes, muitas vezes ela vem junto, elas em si não são uma negação, mas elas vêm junto com também uma negação dos valores tradicionais. Nós já vimos várias vezes os governos de esquerda falando claramente contra os valores tradicionais do povo brasileiro, os valores religiosos tradicionais do povo brasileiro. Isso não é nenhuma novidade. Isso não é nenhuma novidade. A esquerda desenvolveu isso, né? Uma fala anticristã no sentido tradicional. E muito desse desespero vem do quê? Da crença de que a nação é um ente místico, um corpo espiritual composto de homens e instituições. Então as pessoas veem essa exaltação pelo governo de uma religiosidade diferente e elas ficam incomodadas e com medo. Por quê? Porque elas pensam assim: olha, tem um governo aí que está mexendo com outras coisas e isso vai afetar toda a nação, porque a nação é um corpo místico, a nação é uma unidade, é quase um corpo espiritual formada por homens e instituições. Então aquilo que o governo faz afeta todo mundo, inclusive em seu espírito. Então nós, por exemplo, houve indícios, né, de que governos anteriores mexeram com bruxaria, essas coisas. Então as pessoas ficam preocupadas: pô, se o governo mexer com bruxaria, se isso for uma prática do governo, isso vai afetar toda a nação, porque a nação é um corpo espiritual, a nação é um ente místico. Então boa parte, até inclusive, da ideia patriótica vem
dessa crença de uma existência ontológica do Estado. O Brasil é uma entidade. O Brasil é um corpo. Nós, cidadãos, junto às instituições brasileiras, fazemos parte desse corpo místico. E o que afeta a parte de cima do corpo, a cabeça, afeta todo o corpo. Então, de alguma maneira, todos nós somos afetados espiritualmente. Isso para o bem e para o mal. Então, também acreditam que se a cabeça, que é o governo, estiver abençoado, todo o corpo também é abençoado. Se estiver amaldiçoado, todo o corpo é amaldiçoado. Mas veja bem, as pessoas pensam isso porque elas veem a nação como um corpo místico, como um ente místico. E obviamente pessoas que enxergam a nação como um corpo místico sentem que a tomada do poder por qualquer grupo que não seja o seu representa não apenas uma ameaça às suas vidas materiais, mas uma afronta ao seu próprio espírito. Para elas, se o centro do poder do país é mau, todo o resto está inapelavelmente contaminado. Esse é o grande medo das pessoas. Esse é o grande medo das pessoas. E aí, quando elas veem cenas de manifestações religiosas que não condizem com aquilo que elas acreditam, isso as abala especialmente. Quando então elas sabem ou desconfiam que o governo está mexendo com algumas outras coisas, até blasfemas e afrontosas, aí que elas ficam mais desesperadas. Isso significa em suas mentes que o país, e não apenas o governo, está sendo conduzido por um caminho de perdição e sacrilégio. Elas ficam aflitas pelo destino da nação, mas também por si mesmas, como parte que são desse corpo espiritual. Veja, as pessoas elas não estão apenas preocupadas com a questão material. Um governo mau vai me trazer problemas, vamos virar uma Venezuela, vamos virar uma Argentina, vamos ter problemas de inflação. Não é só isso. O que aflige as pessoas também é acreditar que a nação adoece. E que a nação adoece quase de maneira automática, né? Porque o corpo nacional está adoecido. Veja, muito da ideia patriótica vem disso, de olhar a nação como um corpo espiritual, em que todos são afetados da mesma maneira quando o governo é mau ou quando o governo é bom. Só que eu sigo muito a visão do Ortega, eu penso como Ortega nesse ponto. Quando eu fiz as aulas sobre a rebelião das massas, eu falei sobre isso. E o Ortega entendia que uma nação, ela não pode ser vista como um corpo místico. Por quê? Porque a nação ela não passa de um artifício, uma construção realizada por causa de determinadas circunstâncias e interesses. Bom, eu sempre insto os meus alunos a tentarem pensar as coisas, inclusive as questões políticas, de maneira muito realista. E as questões históricas também dentro da possibilidade de maneira realista. E se nós retomarmos a história das formações das nações, principalmente das nações modernas, o que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar lá um corpo espiritual pronto. Aquele grupo faz parte de um corpo espiritual e ali ele se tornou, então esse corpo espiritual, esse corpo místico pré-existente se tornou então, por exemplo, Portugal, ou Espanha, ou França. Não é assim. Nunca foi assim. A história da formação das nações é uma história que envolve muita complexidade, envolve interesses, envolve objetivos e envolve circunstâncias.
Algumas nações são formadas por conta de guerras, algumas nações são formadas por conta de rebelião, algumas nações são formadas por circunstâncias geográficas que não tem nada a ver com a questão espiritual. Algumas nações são formadas por junção de grupos, até de línguas diferentes. Muitas nações desenvolvem línguas depois de formadas. Veja, então você não tem aí nenhum indício de um corpo espiritual formado, de um corpo místico pré-existente. Né? Entendem isso? Qual é a relação? Porque o que é um corpo místico, gente? Corpo místico é um grupo que ontologicamente, ou de maneira até com relação a alguma transcendência, faz parte de um grupo espiritual. Um grupo espiritual. Então, se eu penso que a nação, o Brasil é um corpo místico, eu acredito que todos os brasileiros fazem parte de um mesmo corpo espiritual. E muita gente que desenvolve sentimento patriótico leva junto essa sensação, esse pensamento. Mas o Ortega, e eu me acompanho o Ortega nesse pensamento, o Ortega ele não pensa assim. Para ele, nem o sangue, nem a filiação, nem a língua formam uma nação. Senão, o que forma, né, a nação é uma comunidade de empresa e objetivos comuns. O Ortega ele batia muito nesse ponto. O que forma a nação são os objetivos. É a comunidade de empresa, de projeto. Tá? É isso que faz uma nação. Não há, portanto, conforme sua perspectiva de Ortega, qualquer unidade ontológica entre os indivíduos de um país, menos ainda entre eles e seu governo. Então, o Ortega, como eu, afasta a questão do corpo místico nacional. Se não há um corpo místico nacional, não há uma relação, em princípio, prévia, espiritual, entre os cidadãos, entre mim, meus vizinhos, meus conterrâneos, compatriotas. Não existe, nós não temos uma relação espiritual. E se não há entre nós, muito menos entre nós e o governo. Tá? Não, eu não tenho nenhuma relação espiritual com o governo que está aí. Da mesma maneira que eu não tenho nenhuma relação espiritual com o governo anterior. Por mais que um governo me seja mais favorável ou reflita mais as minhas ideias que o outro. Independentemente das ideias que eles reflitam, não há entre nós, em princípio, previamente, uma relação de espírito, uma unidade de espírito. Uma unidade ontológica seria a expressão melhor. Não existe isso. Não tem. Não tem. O governo é o governo, eu sou eu, meu vizinho é o meu vizinho. Tá? Claro que ninguém pode negar que, criadas as nações, elas são capazes de formar tradições e cultura. São capazes de despertar sentimentos de irmandade, de gerar identificação e inclusive fazer nascer um amor e respeito por ela, que leva as pessoas a sacrificarem-se em seu favor. Bom, é como se fôssemos filhos adotivos. Você é filho adotivo, você, apesar de não ter uma unidade sanguínea com a pessoa que lhe adotou, não ter uma ligação espiritual anterior, mas você desenvolve isso. Teus pais adotivos se tornam seus pais de verdade. Da mesma maneira, a nação ela gera isso nas pessoas. Você cresce num país que seus pais cresceram. Você cresce num país no qual você desenvolve a sua vida. Você tem os seus amigos. Você tem as tradições que você repete, as tradições que você replica. Você tem a cultura, você tem a religião que é típica daquele país. Então tudo isso vai formando cultura, vai gerando em nós um senso de identidade, um senso de irmandade, de companheirismo, de identificação. Sim. Então nós podemos, com isso, desenvolver um patriotismo, sim,
mas conscientes de que o que gera esse patriotismo não é algo ontológico, não é algo que está além deste mundo, é algo que foi construído aqui, que eu herdei, que eu aprendi, que eu vivi, que eu experimentei. Isso gerou, e pode gerar patriotismo seríssimo, fervoroso, ótimo. Mas repito, isso não significa que haja uma unidade de espírito prévio, ou melhor, uma unidade ontológica, porque a unidade de espírito pode haver depois de formada a nação. Por tudo isso que nós temos em comum, nós espiritualmente, no sentido de nosso espírito, se une, se identifica com os outros. Ótimo. Mas não uma unidade ontológica. Não uma unidade ontológica. E por que eu digo isso? Porque quando você entende isso, você entende que um governo mau, um governo corrupto, um governo até maligno, claro, ele pode causar muitos estragos. Ele pode fazer muita coisa ruim. Suas ações podem ser desastrosas. Desastrosas. Sobre a vida daqueles que vivem sob a jurisdição desse governo. Só que isso não significa que essa malignidade e essa corrupção afetem as pessoas em sua interioridade. Governo e governados não possuem qualquer relação além das formais, daquelas determinadas pela lei. E lei não é capaz de se impregnar no espírito. A minha relação com o governo é uma relação legal, antes de tudo. É uma relação jurídica. É uma relação jurídica, antes de tudo. E relações jurídicas são relações artificiais. Não tem nada de espiritual, não tem nada de ontológico. Então, se é uma relação jurídica, um governo mau, em princípio, ele não pode afetar-me automaticamente meu interior. Não é porque um governo é mau, que o governo pratica coisas ruins, que automaticamente eu estou contaminado. Não é porque um governo mexe com feitiçaria, que a maldição desse governo, a maldição dessa feitiçaria, me afeta imediatamente em meu interior. Claro que as ações que são baseadas nessa feitiçaria, as ações desse governo, as consequências materiais, visíveis, claro que elas podem me afetar. E vão. Claro que pode transformar até a vida um desastre, a vida externa. Mas o que eu quero dizer é que no meu interior, na minha alma, no meu espírito, isso não deveria me afetar. Porque eu não tenho nenhuma relação ontológica com esse governo, ou com qualquer governo. Nenhuma. Nem com o governo anterior. Minha relação é uma relação jurídica. Pode ser uma relação de identificação, de apoio. Mas não uma relação que nos torna um corpo. Talvez muitas pessoas que me ouvem podem não concordar. Tudo bem. Essa é uma questão que é bem aberta ao debate. Eu estou passando a minha perspectiva. Diante de Deus, quem responde sou eu. Fábio Blanco, indivíduo. Não brasileiro. Não brasileiro. A minha nacionalidade faz parte das minhas circunstâncias. Elas me formam, como o próprio Ortega diz. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, elas me formam, fazem parte de mim. Mas como circunstâncias que me formam. Circunstâncias que agregam em mim. Mas o outro brasileiro que está do meu lado, essas circunstâncias também o formam, mas de uma maneira diferente do que me formaram. Entende?
ele, diante de Deus, ele responde para Deus, segundo a sua interioridade, suas motivações, seus objetivos, suas vontades, tudo aquilo que ele fez. E eu respondo as minhas coisas. O que o governo faz, não sou eu que respondo. Quem responde é o governo. Aliás, quem responde são os homens, individualmente, em suas ações. E se eles são condenados por isso, por ações blasfemas, eu não tenho nada a ver com isso, pô. Da mesma maneira que se eles fizerem coisas virtuosas, também não posso receber os louvores disso. Então eu pergunto, se você concorda comigo nessa visão, por que me desesperar? Por que ficar tão preocupado assim? Meu Deus, o mundo acabou. O mundo acabou. Agora vem um governo maldito. O governo quer saber de feitiçaria. Bom, é ruim? É. Mas é problema deles, tá? Eu posso ser afetado? Sim. Posso ser afetado materialmente. Mas veja bem. E agora eu vou me desesperar. Aí vem outra coisa. Eu vou me desesperar por conta dos efeitos materiais disso? Por pior que sejam. Gente, enquanto dentro de mim houver a possibilidade de me dirigir a Deus, de desenvolver os meus pensamentos, de ter as minhas convicções, os meus conhecimentos, nada pode ser mais importante que isso. Então eu não posso me desesperar por conta de governos, mesmo governos maus. Ainda mais aqueles que se dizem cristãos. Eu tenho visto cristãos desesperados. Meu Deus, o mundo acabou. Por quê? O mundo só acaba se acabar dentro de você. Antes de tudo, o seu mundo é dentro de você. O mundo externo, veja bem, até a Bíblia ensina que o sistema mundano é um inimigo. O diabo, a carne e o mundo. O mundo é o sistema mundano. Tá? Nós queremos um sistema melhor? Queremos. Mas sem ilusões, sem utopias, sem mentiras. Governos nunca foram favoráveis aos homens. Nunca. Gente, quando que governo foi favorável? Ai, vivemos aqui um paraíso, que delícia. Nunca foi assim. Governos sempre foram complicados. Alguns mais complicados que os outros, é verdade. E pode ser que estejamos entrando numa fase complicadíssima de relação com o governo. Pode ser, sim. Não sou idiota. Eu sei disso. Aliás, enquanto a maioria das pessoas ainda nem falava disso, eu já estava falando também. Tá? Então, assim, não sou idiota. Por que eu falo isso? Porque há pessoas que entraram nessa brincadeira política aí faz alguns anos, poucos anos, estão aí empolgados, se tornaram aí jacobinos de direita e que às vezes querem ensinar para mim ou para outros como eu sobre a malignidade de governos comunistas, sobre o problema da mentalidade esquerda. Gente, porra, vai ensinar a missa pro padre, né? A gente sabe qual é o problema. Eu sei muito bem qual é o problema. Mas eu também sei que antes de tudo, eu preciso preservar aqui dentro. Isso aqui não pode ser afetado por essas coisas. Ainda dentro do pior cenário, vamos dizer que se implante uma ditadura plena, sabe? Aquelas típicas da Coreia do Norte. É horrível? É. Ainda assim, eu não posso me desesperar. Porque uma coisa que nenhum governo pode fazer é entrar aqui.
e entrar aqui. Nenhum governo pode fazer. Nenhum governo pode entrar na minha cabeça, nenhum governo pode entrar no meu coração. Eu sei o que eu penso. Eu sei o que eu conheço. Eu sei o que eu sei. Eu sei para quem eu presto contas. Eu sei para quem eu presto contas. Então eu não preciso me desesperar. A maioria das pessoas que eu tenho visto desesperadas se dizem cristãs. E isso é um contrassenso. Cristãos no passado passaram por situações muito, muito, muito piores. E não se desesperaram. Sofreram. Isso não significa que não podemos trabalhar para mudar algumas coisas. Isso não significa que não podemos criticar, devemos. Não significa que não se pode ter estratégias para aqueles que realmente estão envolvidos na política. Acho que se deve ter, sim. Mas, gente, somos conscientes da realidade do mundo. Conscientes da realidade do mundo. Se, por exemplo, a pessoa decide sair do Brasil para morar em qualquer país da Europa, o que ela está fazendo é uma escolha material. Porque, em relação às ideias que dominam esses países, não há diferença. Pelo contrário, há países que são até piores nesse sentido. Há países que dão um pouco mais de liberdade, mas é tudo questão corporal, física, material. Em termos de ideias, está tudo tomado. Não tem para onde fugir. Vai para a América? Mesma coisa. Então, o que eu tenho de preservar é o meu interior. São os meus conhecimentos. São os meus valores. Certo? E a única coisa que poderia me desesperar, como eu vejo muitas pessoas desesperadas, fora de si, a única coisa que poderia me desesperar seria não poder mais ter isso. Que eu não vejo como, nem nas piores situações. Ninguém pode corromper uma nação, porque uma nação existe apenas na concepção teórica e no papel, não na realidade. Menos ainda pode corromper os homens dessa nação, pois eles não possuem qualquer ligação, além da jurídica e da sentimental, com o país do qual nasceram e viveram. Nós somos brasileiros por uma questão jurídica. Por uma cultura até, mas mais jurídica. É mais jurídica nossa ligação com o Brasil. Então ninguém pode corromper uma nação. Os homens, olha a diferença, os homens da nação podem se corromper. A nação pode desenvolver culturas, compreensões, entendimentos que podem corromper as pessoas, e aí muitas pessoas se corromperem, mas sempre, no final das contas, quem se corrompem são os indivíduos, e cada um se corrompe por si. E mesmo numa nação muito corrompida, ainda é possível você não se corromper. É isso que eu quero dizer. Você não precisa sofrer os males espirituais que as pessoas sofrem. Você não precisa sofrer os males do espírito que o governo sofre. Você não está ligado ao governo, a não ser juridicamente, a não ser no papel. Espiritualmente você não está ligado ao governo. Você é você. Então cuide-se. Cuide de você. Cuide da sua mente, cuide do seu coração. Cuide dos seus pensamentos, dos seus conhecimentos. É isso que você vai ter. É isso que você vai levar. É seu conhecimento, é aquilo que você entende. É aquilo que você entende. Os homens são corrompidos por si mesmos e pela influência que sofrem. Pode haver uma corrupção nacional, assim. Um governo corrupto pode influenciar culturalmente as pessoas a se corromperem também. Isso a gente sabe. Mas eu não estou falando para as pessoas, estou falando para você.
Se você se corromper, é porque você se deixou corromper. Aliás, independente de qualquer coisa, dependendo do governo que esteja, a corrupção já está pronta, já está dada. As pessoas já estão corrompidas, as ideias já estão corrompidas, a cultura já está corrompida. Nós não precisamos de governo de esquerda, de direita para vir e corromper mais. Já está corrompido, ou não. Ou nos períodos de governo de direita, não, agora as ideias são maravilhosas, é tudo lindo, só temos ideias boas no ar. A música é boa, a literatura é boa, a TV é boa, o que se ensina na escola é bom. Pô, não é nada disso, a corrupção já está aí. Então eu só me corrompo se eu me deixar, se eu me permitir corromper, ainda que todo o entorno esteja corrompido, ainda que o governo seja corrompido. Por isso, se o governo é mau, as pessoas não deveriam cair em desespero, pois sempre é possível manter uma reserva moral e espiritual, mesmo diante dos piores ditadores. A maldade governamental, no fim das contas, é um problema exclusivamente espiritual, ou exclusivamente material, jamais do espírito. Entenderam isso? Bom, isso não é uma lição, isso é a minha perspectiva. É a minha perspectiva. As pessoas, o que acontece é que as pessoas têm substituído a religião tradicional pela religião política. As pessoas têm vivido seitas políticas, tá? A realidade é essa. E quando a pessoa vive uma seita política, ela enxerga tudo pela perspectiva da política. E quando a política não vai bem, ela se desespera a ponto de ou se descabelar, ou então se tornar revolucionária. Nós estamos vendo o desenvolvimento de um revolucionarismo de direita, de um jacobinismo de direita, isso por conta de desespero. A pessoa chega a tal desespero que ela fala assim: se deixar as coisas irem como estão, vai ser tão horrível, que justifica as minhas ações revolucionárias. Bom, mas isso a esquerda sempre fez, também sempre foi a justificativa da esquerda. A justificativa dos revolucionários de esquerda é que o mundo era tão mau e tão corrompido que valia a pena ser revolucionário. Justificava as maldades do revolucionarismo. Gente, tem gente na direita seguindo pelo mesmo caminho. Bom, simplesmente está sendo revolucionário. Mas se não for assim, não tem jeito. Tá bom, posso até concordar. Mas não deixa de ser uma atitude revolucionária. A esquerda também pensava assim. Eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, porque, bom, ninguém paga meu salário, não estou ligado a nenhum grupo político, não estou ligado a ninguém. Eu vivo por conta própria. É arriscado pra caramba? É difícil? Mas eu escolhi exatamente porque eu quero ter liberdade de pensar. E se não for assim, para mim não vale a pena. E o que eu vejo é isso. Infelizmente, a direita, alguns da direita, estão seguindo o caminho de um revolucionarismo. Que assim, pode ter suas justificativas, mas não deixa de ser um jacobinismo bocó. Um jacobinismo sem conhecimento de nada, apenas com a arrogância da seita. Porque o que é uma arrogância da seita? Toda seita acredita que tem conhecimento da verdade, né? Contra o mundo inteiro. O mundo inteiro está mentindo, eles têm a verdade, e uma hora a coisa vai acontecer segundo eles estão falando. Bom, é isso que eu estou vendo em algumas seitas de direita. Bom, veja, isso é a antifilosofia que eu procuro ensinar para os meus alunos. O que faz parte da filosofia que eu tento passar para os meus alunos é o seguinte: olha, para os meus leitores, meus alunos, cuide-se, cuide de você mesmo, cuide da sua vida, cuide do seu interior, do seu conhecimento, desenvolva-se como ser humano. E aí, quando as coisas ficarem ruins pra caramba fora,
você vai ter algo onde se apegar, entendeu? Você vai ter algo a viver, mesmo diante da pior circunstância que pode haver. Você vai poder mergulhar dentro de si e buscar as reservas morais, espirituais e de conhecimento necessárias para sobreviver no mundo mal. É isso. Então, não há motivo para desespero. Pelo menos para aqueles que entendem aquilo que eu falei aqui.